Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é nova ou novo por aqui, eu sou Angélica, sou terapeuta holística, trabalho com tarô, com florais de Bach. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o meu atendimento, clica no link aqui embaixo na caixa de descrição. E nesse vídeo a gente vai falar sobre ela, sobre a deusa Perséfone e como esse arquétipo pode influenciar a nossa psique, principalmente como mulheres, tá bom? As informações que eu vou trazer para vocês hoje, elas são de um livro que eu estou lendo e estou gostando muito, que é esse aqui, As Deusas e a Mulher, da analista junguiana e psiquiatra Jean Shinoda Bolen, tá? Esse livro aqui me fez aprofundar um pouco mais, inclusive, nessa questão de arquétipos, em como funciona isso, de acordo com uma visão junguiana. Então, a gente vai ver hoje como o arquétipo de Perséfone pode se expressar na nossa vida, que características ele traz e o que a gente precisa fazer para melhorar essa influência de uma forma que ela seja positiva e como a gente pode também integrar outras deusas para melhorar as características que a gente está vivenciando. Antes de eu ler esse livro e antes de eu estudar um pouco sobre psicologia analítica e a análise junguiana, essas coisas, eu tinha uma definição de arquétipo um pouco mais holística, eu não sei se holística seria o termo certo, mas um pouco mais mística, tá? Que era o que eu via mesmo aqui na internet, o que eu aprendia e que realmente pra mim funcionou assim, né? De colocar no celular e ativar o arquétipo. E realmente, assim, eu vi que é certo, assim, que dá certo, que você consegue expressar. Mas para psicologia analítica, né, o arquétipo é um modelo de comportamento que ele nos influencia. Então a gente vivencia arquétipos o tempo todo, tá? Porque eles estão no inconsciente coletivo. Vivencia esses arquétipos de acordo com as fases da sua vida. Embora alguns deles vão ser mais predominantes. Por exemplo, hoje, estudando sobre esse assunto, eu acredito que os testes talvez não sejam ali a melhor ferramenta para você utilizar. É uma ferramenta boa, mas talvez não seja a melhor. A melhor, ao meu ver, hoje em dia, é a gente trabalhar o autoconhecimento e estudar os assuntos. Então, por exemplo, se eu estou estudando os arquétipos das deusas gregas, eu vou em busca de material sobre esse assunto, de fontes confiáveis, que vão me trazer informações para que eu consiga me observar e ver qual arquétipo eu estou expressando no mundo. E como ele está me prejudicando ou me ajudando de acordo com aquilo que eu estou vivenciando. Então, eu olhar para o seu momento presente, para as dificuldades que você está vivenciando, para os desafios, para as coisas boas e ver, ah tá, aqui nesse momento eu expresso o arquétipo de Afrodite. Aqui nesse momento eu expresso Hera, eu estou expressando Hera, né? Então, a gente precisa entender como a gente está expressando, obviamente que tem um maior, e aí a gente expressa ao longo da vida, né? Então, por exemplo, às vezes você é uma mulher que está muito focada na carreira, no trabalho, nos negócios, num projeto. Provavelmente você está expressando Atena. De repente, alguma coisa acontece e você decide que você quer ser mãe. Aí você passa a expressar... Ai, gente, agora esqueci o nome da deusa. Deméter, né? Aí você passa a expressar Deméter. Então, isso muda um pouco ao longo do tempo. Vai ter uma que vai ser, né, a grandona por trás de tudo e expressões que você pode ativar de acordo com o seu momento, de acordo com aquilo que você deseja para sua vida, tá bom? Então é muito legal esse livro, super recomendo se você tem interesse por psicologia analítica e por esses assuntos, tá? As Deusas e a Mulher, da Jean Shinoda Bolen. Bom, falado isso então, recomendo demais o livro da Jean Shinoda Bolen para você e vamos começar a falar aqui sobre o arquétipo da deusa Perséfone. Bom, a Perséfone é essa bonitinha aqui, né, na carta da sacerdotisa do tarô mitológico. Ela é um arquétipo que a gente pode falar que ele é um arquétipo de dois aspectos. Por que de dois aspectos? Porque ele fala da jovem inexperiente e também da rainha do inferno, a rainha do submundo. A jovem inexperiente seria a fase Coré, né, de Perséfone, quando ela ainda é filha de Deméter. E rainha do submundo é quando ela come lá as romãs e decide que quer ficar com Hades, o deus do inferno, o deus do submundo, reinando no submundo. Então a gente tem essa dualidade dentro do arquétipo da deusa Perséfone, tá? Então a gente tem que entender que mulheres que expressam Perséfone, elas vão ter essa característica dual, muitas vezes expressando essa dualidade na vida, de ainda não saber muito o que quer,
indo nas opiniões dos outros, deixando que os outros decidam a vida delas, porque elas estão ainda na sua face coré. A face de maior poder do arquétipo de Perséfone é quando ela já é a rainha do submundo, quando ela faz a escolha por si própria de reinar, e principalmente quando ela tem aquela amizade com Hécate, que eu acho que essa união entre Perséfone e Hécate dá pra gente uma maior expressão de sabedoria, ligação com o submundo, ligação com as coisas espirituais, com a magia, com a bruxaria, que Perséfone como deusa traz, tá? Então, a gente entende Perséfone como um arquétipo de dualidade, a jovem inexperiente Coré, né, aquela que ainda não foi moldada, e a rainha que é a só Perséfone depois que ela vira ali a rainha do submundo junto com a Hades. Então, como eu disse para vocês, a mulher ela pode transitar entre esses dois arquétipos a vida toda, ou ela pode se dar conta do ponto que ela tá e evoluir para o arquétipo de rainha, né? O arquétipo de eu mando na minha vida, eu mando nisso aqui, né? E não aceito mais que você interfira de alguma forma. Tem um filme que eu assisti recentemente que chama Como Ser Solteira. É um filme com a Dakota Johnson. E eu achei interessante porque, assim, a Alice, que é a personagem da Dakota, eu vi nela um pouco de Perséfone, Coré Perséfone, ali uma transição. Quando ela decide sair da faculdade, ela vai pra faculdade, ela conhece o namorado. E aí a fase inteira da faculdade ela tá sob a influência daquele namoro, né? Então ela tá vivendo aquele namoro. E de repente ela quer terminar aquele namoro porque ela não sabe quem ela é sem esse relacionamento. Então a gente vê muito isso, essa transição, essa quebra, né? Quem eu sou sem isso aqui? Quem eu sou sem a influência desse masculino? Por isso que Perséfone é considerada a deusa vulnerável, porque ela tá sob a influência. Quando Coré, sob a influência da mãe Deméter. E quando ainda, né? Perséfone, mas ali no início do submundo, sem passar pelas suas provas, sem passar pelos heróis, ela ainda tá numa fase que ela é meio que guiada por Hades ali, aí ela tem as vivências dela no submundo para depois ela se tornar a rainha. Aí ela escolhe ser rainha comendo as sementes de romã. Aí você tem que conhecer o mito, né? Que Hades sequestra Perséfone, leva ela pro submundo, então ela é filha de Deméter, tá bonitinha lá, né, correndo, catando florzinhas, e Hades chama a atenção de Perséfone através da flor de Narciso, então ela vê aquela flor muito linda, porque Perséfone também é a deusa da primavera, né, então o símbolo dela, além das romãs e caveiras, que representam o submundo, a gente tem as flores que representam a vinda dela à superfície, que é a primavera. E aí a gente tem, né, esse mito, então ele sequestra a coitada e leva ela. Você imagina, né, o susto, o mundo abre, né, ela cai num buraco e tem um deus do submundo lá sequestrando a coitada, então não é fácil. Então ela sofreu um rapto, então teve um homem que realizou um rapto na vida dessa deusa, por isso que ela é vulnerável, tá? A deusa vulnerável, como a gente viu aqui nas definições da Jean Chinot da Bole. Bom, então a gente tem aqui a Coré, né? Antes de Perséfone, a gente tem essa face Coré, que é o quê? É aquela que não sabe quem ela ainda é inconsciente de si mesma. Então, ela ainda não iniciou o processo dela de individuação. Ela tem muito ou da mãe, ou do marido. Então, ela ainda não sabe muito bem quem ela é por si só. Geralmente são mulheres que têm uma relação muito forte, muita ligação muito forte com a mãe também. E aí ela fica meio com medo de ir pra vida, é como se só a mãe soubesse, só a mãe pode decidir, só a mãe sabe o que é certo, e ela não encontra o caminho dela, ela olha pra vivência da mãe, né, e geralmente a gente como mulher, o nosso ânimos, que é a nossa porção masculina aqui da nossa psique, geralmente ela é formada de acordo com o ânimos da nossa mãe. Então imagina Deméter ali, que foi violentada por Zeus, não queria que ninguém chegasse perto da filha dela, então ela direcionava Coré, né, para aquilo que ela desejava. E aí, só que Coré vai, cai de uma vez lá no submundo, um susto, e aí ela passa a ser guiada por Hades, até que depois ela se torna rainha. Então a gente vê essa transição em muitas mulheres também. Por exemplo, às vezes você vive ali cercada dos cuidados da família. Então você só faz as coisas que a família acha que é certa, você não tem voz, não é que você não queira, você não quer colocar sua voz no mundo, você nem sabe qual é a sua voz. Então você se deixa ser guiada pelo outro. Então seu processo de individuação, de ser um ser por si, ainda não começou. E aí o que acontece? Você se casa,
Aí você casa com um homem que você nem prestou atenção direito se realmente você queria aquele homem. Ele meio que raptou você através do emocional, não fisicamente como Hades, mas, por exemplo, aquele encanto, aquele deslumbramento. Então, ele rapta a sua psique. Você não prestou atenção, você ainda tá em coré. Você não sabe o que você quer, você não sabe qual é o melhor homem pra você, o melhor relacionamento pra você. Pode acontecer também, né, entre relacionamentos do mesmo sexo. Você não sabe se aquela pessoa que tá vindo é pra você, tá? Então, não significa só homem e mulher. É o que eu tô falando porque fica só um pouco mais fácil da gente entender, tá? Então, aquele outro ser, ele rapta o seu emocional, a sua psique, você não consegue diferenciar uma coisa da outra. Então você ainda tá na face de Coré. E para entrar na face de Perséfone, aquela que falou assim, eu vou comer essa romã que eu quero ficar aqui mesmo e acabou, né? Aí você precisa entender o seu caminho. Então, como é um arquétipo de transição, a maioria das mulheres que se identificarem com Perséfone, elas vão estar também identificadas de alguma forma com Coré. E geralmente fazendo a transição, tá? De pensar o que eu quero, o que eu sou, esse é meu caminho. Então, o que é legal você responder aí, né? O que eu estou expressando? Hoje, você que está me assistindo, quando a gente fala sobre Coré, quando a gente fala sobre Perséfone, o que você está expressando hoje? É Coré? É essa face da deusa que ainda não sabe muito bem quem é, o que está fazendo do mundo, o que quer, tá indo pelo caminho que o outro achou que é melhor, ou você já tá em Perséfone? Não, eu sou dona da toda, eu vou mandar isso aqui na minha vida, é isso que importa, tá? Então você precisa entender onde você tá, porque como é um arquétipo de dualidade, é muito imprescindível que você entenda onde você tá. Você tá entre Coré, você tá em Perséfone, ou você tá nessa fase de transição, do descobrimento, do que você realmente quer na sua vida. Nossa, que barulho de carro, gente. Minha rua tá horrível. Então você pode perceber como é o seu comportamento, de quem são as suas crenças, aquilo que você está expressando, quem definiu o seu caminho e o que você diz sobre relacionamentos. Então, o relacionamento, por exemplo, ele é importante para que a gente se conheça. Quando eu tô há muito tempo sem me relacionar, por exemplo, o que acontece? A gente começa a aprender sobre coisas, mas a gente não sabe necessariamente, claro que nem todo mundo vai precisar dessa face, mas às vezes ele é importante para ver se você captou a mensagem que você está aprendendo ali. Então vamos supor que você está estudando autoconhecimento, que você vai para terapia, enfim, que você faz ali as suas mudanças de vida. Porque aí é através do relacionamento com o outro que você vai conseguir perceber se você realmente evoluiu. Às vezes um relacionamento amoroso é o mais desafiador do que às vezes um relacionamento com nossa mãe, com nosso pai, com os nossos irmãos, mas também podem mostrar essa face se a gente está conseguindo se expressar, tá? Mas às vezes o relacionamento amoroso ele vai mais profundamente, porque ele vai mostrar os medos, as crenças, as travas, tá? Então a gente precisa ver o que a gente diz sobre relacionamento, como a gente vivencia o relacionamento, pra gente ver quando a gente se identifica com Perséfone, se a gente tá Coré ou se a gente tá Perséfone. Ou se a gente estiver nessa fase de transição, peraí, isso aqui não tá fazendo bem pra mim mais. Eu preciso mudar, a entender como eu vou fazer esse processo. Eu quero chegar em Perséfone, eu quero expressar o melhor dessa deusa. Como eu faço isso? A partir do conhecimento que eu tenho de como eu me expresso. Entendem? Por isso que responder essas questões que eu passei pra vocês é muito importante, tá? Então se você se identificou aqui com o que eu falei sobre Perséfone, independente de você estar Coré ou se você tá Perséfone, é importante que você aprenda a cultivar essa deusa para que você comece a perceber o melhor dela. Para mim, né, eu vejo que o melhor de Perséfone é quando ela tá lá no submundo, que tem a intervenção de Zeus para levar ela para casa, porque Deméter falou que ia secar tudo se a filha dela não aparecesse, né? Que ela é a rainha ali da natureza, da agricultura. E aí ela começou a secar tudo. Seca! Seca! Cadê minha filha? Seca! Né? Secou a terra toda, ninguém mais tinha o que comer, tava todo mundo morrendo. Zeus começou a ficar preocupada e tem a ajuda de Hermes, tem várias histórias aí, né? Mas enfim. E aí Zeus fala com Hades lá e eles entram num consenso que Perséfone
vai voltar para a mãe dela. Só que aí tem uma história que Hades oferece romã para Perséfone e ela come essa romã. E se você comer alguma coisa do submundo, você não pode mais voltar para a superfície. Você tem que ficar no submundo. Isso me lembra muito uma coisa que a gente pode fazer uma analogia aqui. O submundo não é o submundo inferno como a gente conhece, tá, gente? É só uma representação que leva ao nosso inconsciente. Então, Perséfone é a rainha ali do inconsciente, né? Tá ali no submundo, tá transitando entre o consciente e o inconsciente. Ela sobe para a superfície, mas ela também desce para baixo, né? E esse submundo, esse inferno, que a gente pode trazer aqui como nosso inconsciente, como aquilo que está fora da nossa consciência, que a gente não consegue ainda integrar muito bem, quando a gente come essa romã, ou seja, quando Perséfone comeu essa romã, ela tem acesso ao que está lá. É a mesma coisa você. Quando você tem contato com as informações do seu inconsciente, você passa a ter acesso ao que está lá. Não tem mais como desver. É mais ou menos isso. Não tem mais como voltar. Você já sabe dessa informação. Mais ou menos é isso, né? O mito de Perséfone. Então, se ela comeu a romã, ela sabe como foi. Mas como ela voltar, né? De falar, não vi, não, vou voltar a ser Coré, bonitinha, boazinha. Não dá. Ela entrou em contato com essa informação. Não dá mais para ser a jovem lá de trás, que não sabia muita coisa, tá? Algumas pessoas falam que a Hades enganou e ela comeu a romã. Eu prefiro ficar com a versão de que ela decidiu comer a romã e falou assim, vou ficar por aqui mesmo, né? Quero aprender um pouco sobre isso aqui. E aí tem como é que fala? Um acordo lá, então, entre Deméter e Hades e Zeus, e enfim, e Perséfone passa a ficar metade do ano no submundo, no inferno, e metade do ano na superfície. Então, quando ela sobe para a superfície, a gente tem a primavera e o verão, para ficar com a mãe dela, né? Então, a Deméter fica feliz, tudo floresce, tudo brota, tudo é lindo, tudo tem sol. Perséfone desce para ficar com Hades, Deméter fica triste, começa as coisas um pouco a secar, outono, chove, aquele frio, aquele negócio, outono e inverno, quando Perséfone tá no submundo, tá? Então, como cultivar essa deusa e o seu mito para que você expresse o melhor dela se você se identificou com isso aqui que eu falei? Bom, anotar os seus sonhos. Eu, por exemplo, trabalho com a deusa Perséfone, porque eu percebi que em algumas questões eu ainda era Coré na minha vida, então eu precisei expressar, por isso que eu tô trazendo ela pra vocês. É a segunda deusa que eu tô trabalhando, tá? Eu já trabalhei com Afrodite, tô trabalhando com Afrodite de novo. Ela é maravilhosa e eu vou explicar depois mais pra frente, né? Mas tem vídeo sobre o arquétipo dela aqui, que eu acho que vale a pena. E trabalho também com Perséfone. E tem aqui a grandona minha que me influencia, que é a Hestia, né? E aí eu tento integrar essas coisas quando eu tô percebendo o que eu tô precisando. Então, como eu tava numa face aqui meio Coré, falei, não, tem que passar aqui pra Perséfone, eu preciso fazer esse movimento. Então, eu comecei a anotar os meus sonhos, tá? E o contato com a intuição. Isso já ajuda você a ativar Perséfone. Ser mais paciente e receptiva. Perséfone não é afoita, ela tem uma coisa mais de espera, de receptiva. Ela não é uma Atena, nem uma Artemis que vai correndo pros objetivos, pulando, não. Ela é um pouco mais receptiva, ela sabe esperar, isso conecta bastante a gente também com a intuição, com a energia feminina, tá? Buscar a maturidade e lutar contra essa Coré. Então, sempre que você estiver sendo imatura nas suas decisões, você lembrar que você está expressando Coré, então você tem que lutar contra ela para buscar a maturidade, tá? Isso é uma forma de ativar Perséfone. Explorar o profundo, aquilo que está oculto em si mesma, tá? Olhar para si, dentro de você, para o seu inconsciente. Os sonhos vão ajudar muito com isso. Quando você começa a anotar, destrinchar os seus sonhos, olhar o que eles estão querendo dizer para você, estude sobre sonhos numa vertente da psicologia analítica, leia os livros de Jung se você puder, ou assista vídeos aqui de pessoal que fala sobre isso também, que vai te ajudar a direcionar um pouco mais, tá? Eu acho interessante. E aí, quando você tem essa junção com Hecate, que é a deusa, né, da magia, do sobrenatural, quando Perséfone tem essa junção com Hecate no submundo, que Hecate vê Perséfone e vira amiga dela, a gente tem essa sabedoria de Hecate sendo integrada a Perséfone. E isso é legal porque Perséfone, ou Hecate, ela ajuda você a entender as encruzilhadas, né? Que ela não é a deusa das encruzilhadas e tal. Então você vê as encruzilhadas da vida, aquilo que é perigoso. Então quando você tem essa face de Hecate junto com Perséfone, você tem toda aquela questão da deusa tríplice, tá, gente? É que eu gosto muito, mas eu acabo indo por outro caminho e vou confundir vocês. Mas
você começa a ver essas encruzilhadas, essas coisas perigosas. Então, pensar um pouco também em Hecate, quando você estiver trabalhando com Perséfone, para trazer um pouco mais dessa integralidade, dessa sabedoria, de um auxílio feminino que vai te ajudar a enxergar essas periculosidades. Porque Coré não enxerga muito isso, mas Perséfone sim, porque ela já teve a influência de Hecate. Entende? Então, quando você está integrada na sua Perséfone, você consegue perceber. Você tem isso aqui da sacerdotisa. Esse olhar, o olhar para si, o observar. A sacerdotisa é uma carta que traz pra gente esse observar o outro. Então você tá ali conhecendo um homem. Então ao invés de você ser coré, se jogar, nem conhecer ele direito, se jogar no buraco, vou lá, né? Não. Você vai observar esse homem, ver o que ele traz pra você, quem ele realmente é. Isso aqui a gente tá integrando Hecate aqui, ó, essa sabedoria. A Perséfone que já comeu a romã, que sabe o que ela quer, que não é uma bobona, entendeu? Então esse é o arquétipo de Perséfone, é aquela que reina, tá? Ela com maturidade, que já sabe o que é, já sabe quem ela é, o que ela quer, tá? E o que é legal aqui também, a gente trabalhar um floral, que é o cerato, que é um floral pra gente saber o que a gente quer, quem a gente é, né? Não viver pelo caminho do outro, mas pelo seu próprio caminho. Então, se você sentiu que você tá aí meio corezona na vida, e você quer ativar a Perséfone, quer ser rainha da sua vida, das suas próprias escolhas, esse floral ajuda bastante, tá bom? E eu vou terminar aqui pra vocês lendo uma mensagem que é dessa carta aqui, né, do Oráculo das Deusas, que é a carta de Perséfone, tá? Ela fala o seguinte: às vezes, a falta de conhecimento pode ser um presente. A deusa Perséfone te guia para um estado de aprendizado com o coração aberto. O discernimento vem com a experiência, e neste momento está tudo bem você admitir que não sabe ou que não entende completamente o que está na sua frente. Seja curiosa e aprenda. A deusa Perséfone estará com você para garantir que você não será uma presa de compromissos inconscientes e perigosas alianças. Assim como ela, em sua ingenuidade, né, na sua face coré, acabou sendo levada pelo deus do submundo. Toda experiência tem o seu valor. Não importa a escolha que você fez agora, as consequências terão um longo efeito até que você consiga integrar as suas lições e caminhar a estrada do seu destino. Então, Perséfone é aquela que, apesar da inexperiência e dos erros, eu olho para isso, integro e sigo a minha jornada. Então, eu erro ali como Coré, como a jovem inexperiente, eu entendo que errei, que esse caminho não é bom para mim, eu venho, integro essas experiências e eu sigo como Perséfone, a dona do meu destino, que é aquela que vai te ajudar a não se enfiar nos buracos da vida, tá? Que vai te mostrar o melhor caminho para que você faça compromissos e alianças consciente do que você está fazendo, não raptada pelo seu emocional, pelas suas emoções, pela sua carência, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Esse é um assunto que eu amo de paixão estudar, eu amo de paixão falar, e eu espero que você tenha gostado e consiga ativar o melhor de Perséfone em você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!